Deixa eu te contar um negócio. Se você tá vendo esse vídeo, significa que você faz parte da mesma bolha que eu. Então tem 3 coisas que eu preciso te dizer que você provavelmente não sabia até agora. 1. Você convive com o HIV. 2. Uma mulher homofóbica vai contra ela mesma. 3. Se você já se preocupou com a sua aparência, em fazer atividade física ou emagrecer, você provavelmente já usou um termo extremamente preconceituoso e de uma origem horrível. E eu vou contar isso pra vocês nesse vídeo. No Brasil, estima-se que 886 mil pessoas vivam com o vírus do HIV. Eu faço parte da geração que cresceu com o pânico dessa doença. Muitas vezes esse pânico acaba extrapolando barreiras e se tornando ainda um nervosismo maior do que, por exemplo, a primeira vez. Uma matéria da BBC relatou alguns casos de pânico e desconforto com relação a essa doença e outras ISTs, e eu vou falar delas um pouquinho agora para vocês. Bom, primeiro, não se chamam mais DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, e sim ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, porque uma doença presume sintomas e muitas vezes essas infecções são silenciosas. Bom, a primeira história é de uma advogada que teve a camisinha rompida durante o sexo e não parou de fazer exames, mesmo depois da janela imunológica e o resultado ter dado negativo. Ela faz exames todo mês. Um jovem gay foi parar no hospital com pneumonia e, ao ser perguntado sobre sua sexualidade, o médico falou que então com certeza ele tinha HIV. Esse jovem continua fazendo exames mensais em postos de saúde pela cidade com medo de ter sido infectado, mesmo tendo se passado 6 anos. Esse mesmo jovem afirma que ele já ligou para a mãe dele falando que ele ia morrer, mesmo com exames negativos. Durante 6 anos ele não teve relações sexuais com ninguém e hoje em dia ele tem um relacionamento sério com outro rapaz e está em PrEP e ainda assim não consegue ficar tranquilo. Bom, eu sinto através das pessoas que eu conheço que a desinformação ainda é muito grande. Você sabe o que é PrEP e o que é PEP? Bom, eu vou explicar bem rápido. PrEP é uma medicação que você toma todo dia que previne que você se infecte com o vírus do HIV. A PEP é uma medicação que você toma somente após um comportamento de risco para que o vírus não permaneça no seu corpo caso ele tenha entrado. Ainda temos a história de uma mulher que foi ao ginecologista e teve uma crise. A carteirinha do meu plano foi negada. Eu desabei. Comecei a chorar na mesa da secretária e gritei: preciso fazer os meus exames, no meio de um consultório lotado. Relata. Horas depois, foi atendida pelo ginecologista que solicitou os exames. Essas pessoas, muitas vezes diagnosticadas com hipocondria severa, são tratadas por terapia e também com medicamentos com um psiquiatra. Você sabia que todos nós convivemos com o HIV? Bom, a diferença entre viver e conviver é bem clara, mas eu vou explicar aqui. Quando você convive com pessoas, certo? Você não vive com a doença. Então essa é a diferença. Todos nós convivemos com o vírus, porque nós temos pessoas na sociedade que possuem esse vírus, estão indetectáveis muitas vezes. É preciso que você saiba de uma coisa muito importante. Pessoas soropositivas, indetectáveis, não transmitem o vírus. Foi anunciado em julho de 2017 na 9ª Conferência da Sociedade Internacional da AIDS, onde indetectável é igual intransmissível. Pessoas com HIV, mesmo com todas essas pesquisas, continuam acreditando que elas podem oferecer algum risco aos seus parceiros. A pressão psicológica é enorme e a sociedade não sabe aliviar isso. Elas vivem com o eterno medo de infectar alguém. Além disso, as pessoas que se infectam com HIV muitas vezes se enxergam como lixo, como algo impuro, contaminante, sem dignidade, sem direitos a uma vida normal. E esse é o meu recado para você que vive com HIV e tem esse sentimento. Ninguém pode mudar essa imagem por você. Procure ajuda. Bom, esse vídeo ele só está acontecendo porque eu fiquei em choque com uma informação que eu tive durante uma live do Dr. Maravilha. Se vocês não seguem, procurem ele no Instagram, com o psicólogo Pedro Samarco, sobre homofobia internalizada. Porque eu descobri que a gente usa um termo tão podre, de uma origem tão ruim, que eu precisava divulgar isso com vocês. Eu me sinto horrível de estar sabendo disso somente aos meus 30 anos de idade. Com o HIV se proliferando nos anos 80 e com os remédios que apenas amenizavam os sintomas, ou até mesmo os primeiros antirretrovirais que foram lançados, eles ofereciam muitos efeitos colaterais e causavam o emagrecimento das pessoas contaminadas. Logo, dentre o meio gay, foi crescente, claro que
junto com essa questão da homofobia, a supervalorização de corpos musculosos. Por quê? Porque esses corpos musculosos, eles demonstravam que a pessoa era saudável e, portanto, sarada. Então, cada vez que a gente utiliza o verbo sarado, significa que eu estou livre de uma doença. Ok, arruma a postura e respira fundo para absorver essa informação e digerir, porque também para mim foi um choque. No ano de 1991, iniciou-se aqui no Brasil a distribuição gratuita de medicamentos que combatiam o HIV. E os efeitos colaterais eram diversos. E isso só foi melhorar lá por 2017, quando foram criadas outras opções de medicamentos. Se os 30 anos de avanço na tecnologia do tratamento não contribuiu para que o preconceito diminuísse, infelizmente, o fato de esse assunto não ser mais tabu e o tratamento possibilitar uma vida normal para quem tem o vírus do HIV, houve a banalização da doença. A primeira geração de infectados hoje assiste com tristeza o crescimento da doença entre jovens homens de entre 20 e 34 anos, que representam 52,5% dos casos atuais de HIV. Tudo isso por falta de prevenção. O preservativo te salva não só da neurose, como também te salva da doença. Ter HIV não é tranquilo, não é simples, pois envolve sim até hoje vários efeitos colaterais, e alguns a longo prazo, como envelhecimento precoce. Com toda essa pesquisa e conhecimento, adivinhe só quem cresceu com toda essa neurose de pegar alguma IST, pois é eu mesmo. Não é fácil, porque essa briga contra a IST, ela acaba se transformando em uma briga com o seu próprio corpo, com o seu próprio prazer, e vira uma guerra mental. Por isso a informação é tão importante que seja disseminada, para que as pessoas cresçam sabendo que a ciência evoluiu e que ela nos permite traçar um perfil de comportamento que nos dê a liberdade de receber e dar prazer, sem nenhuma consequência para a nossa saúde e para a nossa vida. E para fechar o círculo de insights dessa semana, o último relacionado à homofobia e às mulheres. Mulheres homofóbicas são contra si mesmas. Bom, o primeiro passo é reconhecer que a sociedade vai contra o estereótipo do gay afeminado, no qual um homem está cumprindo o papel de mulher. E xingamentos como marica, bicha, fresca, estão todos relacionados a parecer mulher. Você nunca se deu conta quando você ou alguém que você conhece falou: tudo bem ser gay, mas o problema é ser afeminado? Então ser feminino na nossa sociedade é ruim? Aliás, nenhuma mulher precisa ser feminina, vocês sabiam disso? Essa é uma convenção que a nossa sociedade criou. Esse é um preconceito enraizado na nossa cultura. Por isso, homofobia geralmente vem acompanhada de machismo. Bom, esse vídeo aqui ele é fruto de muita leitura e muita vivência com relação a todos os medos que eu já senti. E coisas que nunca eram abordadas por pessoas próximas a mim. São coisas que eu tive que descobrir na neurose. Foi procurando informações pela internet. Bom, e vocês sabem muito bem como é procurar doenças na internet, né? É muito mais desesperador do que a realidade. Então, é muito legal reconhecer se você hoje em dia tem alguns bloqueios com relação a sexo que podem estar ligados a essa repressão tão forte que a gente sofre a respeito de doenças, onde a gente não consegue ser livre para dar esse prazer, onde muitas vezes nós somos condicionados a achar que o preservativo não dá o mesmo prazer, e isso vira uma verdade constante. Bom, o que eu quero dizer é que toda essa informação faz com que nós derrubemos preconceitos e saibamos, por exemplo, que está tudo bem manter relações sexuais com um soro positivo indetectável. Não é porque uma pessoa foi infectada por uma doença que ela é menos do que ninguém. E não é porque existem várias doenças por aí que o ser humano precisa se privar de uma parte tão importante dele, que é a sexualidade. Espero ter contribuído para você pensar um pouquinho mais a respeito do mundo, das suas questões, ou de alguém que você vê do teu lado que está crescendo e que precisa já crescer com essa visão de mundo, e que com isso as pessoas vivam de maneira mais leve e feliz, sem julgar tanto umas às outras. É isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Por favor, compartilhe ele com quem você acha que faz sentido, com quem você acha que pode aproveitar o que está aqui. Dá um like aqui embaixo, que você me ajuda bastante. O YouTube com isso vai me recomendar para outras pessoas. E se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Cada vez que eu colocar um vídeo novo, você já vai ficar sabendo. Beleza? Muito obrigado, um beijo e até mais.